Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Amém. Quantos estiveram aqui ontem? Pô, estava todo mundo aqui. Quem não esteve aqui ontem? Pergunta para quem levantou a sua mão e fala assim: onde você estava que você não estava aqui ontem? Estava assistindo? Bom, ontem aconteceu uma coisa interessante. Eu anunciei o livro e falei de uma curiosidade. Eu faço aniversário dia 4 de maio. Anota, por favor, 4 de maio. E a Bruna, minha filha que está aqui, se coloca de pé, Bruna. Ela pediu que ela queria ficar de pé para todos verem. Vai. Se levanta, filha. Falei tanto de você ontem. Essa menina linda, vira para trás para todos verem você. Ela nasceu no dia 4 de maio, um presente que Deus me deu. E daí eu falei assim: se tiver alguém aqui que faz aniversário 4 de maio, eu vou dar um livro de presente. Eu esqueci que eu tenho um xará que se chama Cristiano Miranda e que nasceu no dia 4 de maio. E daí eu falei: bom, tem que dar um livro, né? E daí eu falei assim: agora, mais um não tem. Daí eu esqueci que ele é irmão gêmeo. Então, se tiver hoje alguém aqui que faz aniversário dia 4 de maio, vai ganhar outro livro. Pô. Mas ontem nós estávamos falando a respeito da história desses dois livros. Esses dois livros foram escritos nos últimos 5 anos. Na verdade, esse aqui foi um processo de 5 anos. Eu tenho aproximadamente vou completar 25 anos de conversão. Eu estava no último ano de faculdade quando eu tive uma experiência com Cristo, mas eu acredito que os últimos 5 anos, desses 25 anos, foram anos onde eu vi e eu experimentei da vida de Cristo sendo formada em mim. E daí você me pergunta: apóstolo, mas durante todos esses outros anos, então, você ministrava a partir de qual essência? Sem dúvida a partir de Cristo, mas de uma medida de verdade que eu tinha. Quando Cristo começa a tomar a tua vida por completo, que é o que Paulo fala da estatura de Cristo, daí não sobra nada da gente. Então, quando eu falo do livro, eu não falo com a pretensão de apresentar algo natural, humano, experiência de vida, mas aquilo que foi eliminado daquilo que restava da minha vida. E o que tem nesses escritos são fundamentos que foram formados e que me sustentaram nos últimos 5 anos e que eu tenho certeza que é a razão de ser do Evangelho. Se nós não tivermos Cristo como a centralidade da nossa vida, nós podemos estar vivendo uma superficialidade perigosa, que você só percebe que não funciona quando um dia mal chega na sua vida. Daí você vê que o culto de domingo é insuficiente, você vê que a superficialidade da fé não funciona, você vê uma igreja maior do que a igreja que frequenta e que congrega, que está lá fora hoje, porque pessoas se decepcionaram, porque tiveram uma experiência externa, e na realidade a nossa experiência tem que ser de dentro para fora. Eu tenho contado de uma história de um amigo meu que nós ingressamos no ministério junto há alguns anos atrás. Eu já era engenheiro e ele era advogado recém-formado e foi nos confiado uma congregação. E naquele período foi muito interessante porque logo que nós iniciamos aquele trabalho, eram muitos jovens, a gente cheio de vontade, e a esposa dele ficou grávida e foi diagnosticado na gravidez que a criança tinha Down. E ele ficou muito assustado com a notícia, uma gravidez de risco, foi sendo acompanhada, e ele, agora eu vou contar certo, eu sempre me confundo, a Leila me corrige, e hoje ela está olhando para mim, eu estou já lembrando, e ele preservou isso em silêncio, com ele e com a esposa, durante todo o período da gravidez, né? E diz que sempre que iam se fazer os exames, o cérebro estava crescendo e era desproporcional ao corpo, e tinha uma série de riscos naquela gravidez. E eu sei que de uma forma sobrenatural, até próximo da gestação, do nascimento da criança, o diagnóstico era o mesmo, foi mantido, não teve melhora durante a gravidez. Mas aquela criança nasceu completamente perfeita. E eles tiveram uma experiência sobrenatural com o Senhor. Bom, passaram-se
alguns anos, e aquela congregação cresceu, a igreja também cresceu, nós juntamos a congregação com a igreja sede, foi todo mundo para lá. Esse pastor se mudou de cidade, e depois que ele se mudou de cidade, nós perdemos o contato. E eu sei que eu recebi uma notícia uns 5 anos atrás aproximadamente, de um cara que era o baixista nosso daquela época, falou assim: apóstolo, sabe que eu encontrei fulano de tal? Eu falei: caramba, quanto tempo que eu não vejo ele, como que ele está? Está bem e tal, mas deixa eu te contar uma coisa. Eu me lembro da alegria que nós tivemos pela cura do filho dele, e eu fui perguntar: como que está o teu menino? Ele falou assim: cara, não toca nesse assunto. Até achei que no primeiro momento a criança tinha morrido, mas ele falou assim: aquilo lá foi uma coisa de infantilidade. Eu me tornei ateu, eu creio que nada daquilo ali foi Deus que fez, não foi milagre, coisa nenhuma. E se você quiser manter uma conversa comigo, vamos encerrar o assunto sobre Deus, sobre aquele passado aqui. E eu fiquei chocado com a notícia. Uma experiência poderosa dessa não produziu nele a consciência, né? Não produziu incremento de fé. Bom, guarda essa história aí. Quando eu fui lançar esse segundo livro do Poder da Ressurreição, o primeiro lugar que eu fui lançar foi na igreja do Bola de Neve de Ilhabela. E nessa igreja existe um casal de pastores que tiveram uma experiência surpreendente. Eles, recém-convertidos, tinham um filhinho que foi diagnosticado com câncer. E essa criança tinha uma palavra e uma promessa profetizada por várias pessoas que ela seria curada. E eles oraram, e aquela criança, depois de uma série de tratamentos, passou 1 ano, ela foi curada. Completamente curada, e eles resolveram, depois do baque daquela notícia, daquela situação, se mudarem para Fortaleza. Começar uma vida nova, apagar aquele passado tão tenso que eles haviam vivido. Quando eles estão em Fortaleza, depois de 3 meses, a enfermidade volta e aquela criança vem a óbito. Essa mulher hoje, se você vê essa mulher pregando o evangelho, você fala assim: meu Deus, não parece que passou por uma experiência tão triste como essa. Ela teve recentemente na igreja ministrando para as mulheres na casa. A Leila, quando acabou o culto, pegou o microfone e falou: gente, é um testemunho de vida. Porque estava todo mundo chocado. Porque ela fala com vida, ela fala com força, mas é uma história que as pessoas começam a se colocar no lugar e começam a sentir a dor só de imaginar uma situação como essa. E por que eu estou contando essas 2 histórias? Porque são 2 experiências externas. E a experiência externa, ela é frágil. Do mesmo jeito que ela te empolga, ela te frustra. Se você vem a Jesus por causa de um milagre, você o abandona quando o milagre não acontece. Nós não podemos fundamentar a nossa fé em experiências externas. Nós não podemos fundamentar a nossa fé naquilo que nós habitualmente chamamos de bênção. Porque nós começamos a definir bênção como realidades exteriores, mas na realidade o grande milagre de Deus é Cristo ser formado dentro de nós. E isso não tem tempo ruim na vida. Vocês estão vendo uma família que aparentemente é uma família perfeita, e eu posso dizer que em Cristo é mesmo. Nós passamos diversos problemas nos últimos 5 anos da nossa história, mas parece que nós estávamos blindados, e de fato estávamos, porque nós estávamos escondidos em Cristo. Então nós não estamos falando aqui na perspectiva de alguém que vive um mar de rosas, mas de alguém que é sustentado de dentro para fora. Então esse primeiro livro conta todo o processo de desconstrução externa, para que Cristo possa ser formado internamente. E esse segundo é como viver essa nova vida pós-morte, a vida da ressurreição. Quando Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em nós. Você tem que reaprender a viver. Amém? Até você experimentar essa nova vida, que é o que nós celebramos a semana passada, não é nada de coelhinho de Páscoa, é essa nova vida. Até que nós experimentemos essa nova vida, na verdade o que a gente experimenta é uma religião de experiências externas. Que um milagre pode ser abandonado como coisa do acaso. Não é a história dos 10 leprosos? Quantos voltaram para agradecer? Essa é a proporção
daqueles que muitas vezes estão fundamentando a sua vida em experiências externas. Então, de fato, eu aconselho esse livro como não um acúmulo de conhecimento, como uma transferência de vida, que eu creio que pode ser muito importante para a tua vida, para a tua família. Eu tenho mais 2 aqui que estão comigo, que eu também vou dar de presente, e a gente pode fazer uma coisa diferente. Vamos ver. Teve alguém que falou para mim que faz aniversário dia 5 de maio. Um dia depois está valendo. Tem alguém aqui, 5 de maio? Então é teu, meu irmão. Será, alguém leva para ele lá, senão ele vai ter que sair. Eu levo lá. Não, agora 5 de maio já foi. Agora tem alguém que faz um dia antes. Tem alguém que faz 3 de maio? Então é teu. Você vem aqui? Eu corro aí também. Deus te abençoe. Aplauda o Senhor pela vida deles. Amém. O Elinho falou que vai para viagem hoje para Ribeirão Preto, então eu tenho a liberdade de estender de manhã até umas 4, 5 horas da tarde a palavra. Vocês estão rindo, eu estava pretendendo. Eu gosto tanto desse lugar, irmãos. Eu me sinto tão em casa, estou tão grato, tão feliz ao Senhor de estar aqui, de poder estar com os filhos. Eu viajo tanto e tantas vezes sozinho. É tão ruim você entrar no avião sozinho, daí fala à noite pelo FaceTime. E aí, amor, como estão as coisas aí, como estão as crianças? E poder desfrutar com eles juntos é um presente que Deus e esse casal aqui me proporciona, né? Vocês podem aplaudir o Senhor pela vida desse casal? Vocês têm pastores maravilhosos, maravilhosos. A gente tem rodado muitos lugares. E eu tenho pedido a Deus que acrescente na minha vida pessoas de verdade, né? Em dias de fake news tem fake people também. E esse casal é um casal de verdade. Eles carregam de fato uma verdade que vivem, e para mim é um privilégio poder estar aqui com vocês. Aprendi a amá-los e falo isso, toda hora eu falo isso para ele, mas falo publicamente também. Amém? E irmãos, dentro do que nós viemos construindo desde ontem nós fizemos uma primeira palavra introdutória falando do conceito equivocado de sucesso. Quantos se lembram? Falamos que esse conceito equivocado é um fracasso. Então o tema da mensagem foi o fracasso do sucesso, que é o capítulo 6 desse livro novo, O Poder da Ressurreição. E depois, no segundo momento, nós falamos da importância do amadurecimento em Cristo, para que nós possamos ter uma vida plena, uma vida saudável, relacionamentos plenos. Uma pessoa que vive como menino espiritual, que é o que Paulo descreve, tem muitos problemas na concepção dos pensamentos, de como ver a Deus, de como ver pessoas e como se relacionar com a vida, seja com problemas ou com momentos de vitórias. E hoje, e dentro do que eu falei ontem, eu passei rapidamente pelo aspecto da eternidade. E que eu falei que eu queria continuar hoje, e eu quero me deter nesse ponto hoje. Sabe por quê? Porque você foi criado na eternidade, você foi formado na eternidade, né? Aqueles que nasceram dia 4 de maio, você não nasceu 4 de maio, você veio à existência 4 de maio, você já nasceu em Deus antes de que você viesse ao mundo. E a eternidade faz parte da tua natureza em Cristo. Então, quando nós nascemos de novo no Senhor, nós acessamos uma natureza que havia se corrompido através do pecado. Então, conhecer um pouco mais desse ambiente chamado eternidade é fundamental para que possamos desfrutar dessa nova vida. O problema é que nós não temos o hábito ou não temos o conhecimento do que é a eternidade. A gente normalmente aponta a eternidade como uma realidade futura. E a eternidade não é uma realidade futura, é uma realidade que engloba o Cronos, presente, passado e futuro. Ela é muito mais ampla. Deus não trabalha com uma linha de tempo, mas nós temos uma mente cronológica. Nós temos uma mente que pensa a partir de onde nascemos e para onde nós estamos indo.
do nascimento até a morte, Deus não nos vê nessa perspectiva, porque Ele nos formou na eternidade, para a eternidade, amém? Quando nós tratamos de eternidade, nós tratamos de um problema que pode parecer que não tem nada a ver com a eternidade, mas tem, que é a miséria. Miséria não é a ausência de dinheiro, miséria é a ausência de conhecimento das coisas eternas. A eternidade, ela tem um aspecto intrínseco a ela mesma que se chama incorruptibilidade. Tudo que é eterno é incorruptível. E tudo que é terreno é corruptível, sujeito à corrupção. Quando essa palavra eu ministrei ela uma vez. Eu tive uma experiência muito forte no início desse ano. Eu não sou uma pessoa que saio aonde eu vou e repito as mesmas mensagens. Eu gosto de ouvir a Deus o que eu devo falar em cada lugar, para cada dia, para cada momento. E quando eu estava aqui no Rio ontem, o Senhor me falou sobre essa palavra, eu falei assim, tá bom, Senhor, eu vou falar. Mas essa palavra na minha vida foi uma luta. No início desse ano, eu estava em casa, eu não sou um cara de ter sonhos, de ter muitas visões. Então, quando Deus quer falar comigo, é muito nítido. E teve um dia à noite, que eu tive um sonho, que mexeu comigo. Eu me levantei à noite e vi uma pessoa dentro de casa. E era um mendigo. Mas um sonho era tão real que eu assustei e me levantei. Eu ainda estava dormindo, mas no sonho eu estava levantado. E eu fui atrás dele e comecei a correr. E ele saiu da sala em direção ao meu quarto. E eu fui atrás dele quando eu entrei no quarto. E ele fez uma cara furiosa para mim, estava todo imundo, né? E começou a passar o pé na minha cama, assim, minha cama tem um edredom branco, assim, ele estava sujando todo aquele edredom. E olhava para mim e falava assim, eu tenho ódio de você. E eu olhava para ele, e eu fui perguntar para aquele, já respondeu, porque você me descobriu. E daí saiu de casa. Eu acordei naquela manhã com meu coração agitado, contei, oi? Passou o pé no travesseiro, né? Não foi no edredom, foi no travesseiro. O sonho foi meu. O sonho foi meu. Mas é assim, gente. Olha, o sonho foi meu, eu contei para ela e ela sabe hoje do sonho melhor do que eu. Porque o detalhe do travesseiro, mulheres, é importante. Porque tem a ver com a maneira que opera nos pensamentos. É muito diferente o edredom do travesseiro. Eu sei, amor. É uma benção ministrar com a esposa junto. E eu sei que o meu pai e minha mãe estão assistindo agora. Onde eu vou, eles falam, tem link para a gente acompanhar? E a minha mãe deve estar pensando assim, ai filho, não brinca assim com a Leila em público. As mulheres na minha vida são uma benção. A minha mãe pensa que eu tenho 12 anos. A Leila é o tempo inteiro cuidando. E agora a Bruna já está se achando no direito de me... Ai pai, essa roupa tá feia. Mas vamos voltar, né? E eu sei que aquele dia que eu tive esse sonho, que o cara passou o pé no travesseiro, eu acordei bastante assustado. Foi muito real. E eu tenho algumas percepções no espírito proféticas, e uma delas é cheiro. Eu consigo discernir ambientes assim, quando Deus me mostra algumas coisas. Às vezes eu tinha reuniões de célula em casa, e quando tinha alguma coisa errada no espírito, eu sentia uma mudança. É uma coisa interessante de explicar. Mas eu sei que naquele dia que eu tive aquele sonho, né, eu acordei com aquele cheiro de sujeira, sabe? De ambiente. E aquilo, eu acordei, liguei para o meu pastor, falei assim, ó, vamos estar orando, Deus está me mostrando algo. Mas eu entendi que no sonho eu descobri ele, e se tratava de espírito de miséria. Irmãos, nesse dia, eu preguei, foi no sábado. No domingo eu ministrei na igreja essa palavra. Essa palavra foi tão libertadora, quando eu comecei a explicar a respeito de miséria, e como
espírito, esse pensamento, essa cultura miserável controla a vida das pessoas, foi tão libertador que eu entendi a guerra que tinha sido travada. Depois disso eu tive num retiro de carnaval em Fortaleza, numa igreja muito querida, onde o Senhor me falou de novo para repetir essa palavra. Então, é a terceira vez que eu ouço o Senhor me falar dela, e eu ouvi ontem à noite, ontem à tarde. Na verdade, quando eu vinha para cá de manhã, eu já estava sentindo no meu espírito, quando eu falei aqui, o Senhor confirmou. Não deu outra. Eu pensei que a guerra tinha acabado. Pensa se eu conseguir dormir dessa noite de ontem para hoje. Eu falei para ele assim, cara, a noite inteira aquele mesmo cheiro dentro do quarto do hotel. Nós estamos num hotel maravilhoso, super gostoso, confortável, mas a noite inteira aquele cheiro. Eu sei que eu estou tocando em áreas no espírito que tem dominado a mentalidade do povo de Deus. Eu sei aonde eu estou entrando quando eu toco nessa palavra a respeito de eternidade e de como as pessoas são controladas por uma mentalidade miserável. Então eu queria te pedir, por gentileza, se você permite, que antes que nós iniciarmos a palavra, que você coloque as suas mãos sobre a sua cabeça, e eu quero orar por você. Amém? Se você puder, eu gostaria que todos fizessem isso agora. Senhor, nessa hora, eu levo cativo todo o espírito ao teu senhorio. Eu declaro que tudo aquilo que tem governado a nossa maneira de pensar, Pai amado, agora, e na autoridade que é no nome de Jesus, dê espaço para que a verdade penetre nos nossos pensamentos e aonde nós concebemos os nossos pensamentos. Que toda história familiar, que todo histórico familiar, que todas as áreas aonde nós aprendemos de maneira equivocada e elas se tornaram verdadeiros obstáculos na nossa compreensão do que é reino de Deus e a vida eterna, que isso seja arrancado de maneira surpreendente nessa manhã. Eu quero profetizar uma nova mentalidade. Renovamos o nosso entendimento à luz de um pensamento segundo a mente de Cristo. E por isso rompemos com toda a miséria nessa manhã. E declaramos que esse espírito que tenta impedir e controlar, seja nessa hora paralisado, atado, em nome de Jesus. Agora repete comigo: Senhor, eu me submeto em amor a essa palavra, e eu coloco os meus pensamentos diante de Ti, porque eu quero ser livre de toda distorção da verdade na minha maneira de pensar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículos do 26 ao 29. Gênesis 1, do 26 ao 29 diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Amém? Então, quando você vê Deus criando o homem, você vê Deus colocando e atribuindo ao homem uma característica da sua própria natureza. Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e dá ao homem atributos que só Deus possuía, entre eles o atributo de governo, e também o atributo de nomeação. Quando nós falamos de dar nomes, nós não estamos falando simplesmente que você vai se chamar girafa, você vai se chamar elefante, você vai se chamar macaco. Não, estamos falando na capacidade do homem de dar destino, de estabelecer função, de estabelecer fundamento. Atributos que eram de Deus são transferidos ao homem na criação. Por isso o homem é a coroa da criação. Nenhum outro animal
recebeu de Deus impartição do seu Espírito. Olha bem, Deus não deu aqui ao homem na criação o Espírito Santo. Deus deu atributos de Deus através da sua própria natureza espiritual. Então soprou sobre o homem o Espírito. O Espírito é um atributo de Deus, mas não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ou a presença de Cristo, estava simbolizada no Éden através da árvore da vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquela árvore da vida estava disponível, porque desde o início o projeto de Deus era que o homem comesse de Cristo. Era que o homem tivesse Cristo de dentro para fora. Que o homem se alimentasse de uma nova natureza. Deus sempre quis compartilhar da natureza dele sobre o homem. Mas o homem, apesar de ter atributos divinos, ele escolhe não comer da árvore da vida. E ele opta pela árvore do conhecimento. A árvore do conhecimento, ela produzia nela duas características: conhecimento do bem e do mal. Então tem muita coisa boa, mas na raiz errada. E essas coisas boas na raiz errada se chama conhecimento. O conhecimento tem enganado a muitos. O conhecimento é a capacidade que o homem tem de achar que ele pode se achegar a Deus pelo tanto que ele estuda, pelo tanto que ele busca, ou pelo tanto que ele faz. E isso se opõe à graça, que não é pelo teu mérito, não é pela tua capacidade, mas é porque eu decidi te amar. Só que quando o homem não é liberto dessa natureza da meritocracia, eu preciso fazer para receber, ele continua essa busca insana de produzir resultado para tentar se chegar a Deus, que é que nem um cachorro correndo atrás do rabo. E quando Deus, nesse processo de criação, ele imparte, ele atribui ao homem características suas, uma das coisas que ele atribuiu ao homem foi a eternidade. O homem nasceu na eternidade, e o homem nasceu para ser eterno. Amém? Adão era eterno. Adão é eterno. Mas Adão, ele tinha uma característica: ele não foi criado debaixo de uma cronologia. Ele foi criado no ambiente da eternidade. Então ele não era corruptível. Se Adão não tivesse pecado, Adão não teria morrido. O salário do pecado é a morte. Amém? Entenda o que eu estou te falando. O tempo cronológico, ele entra no mundo junto com o pecado. Todas as vezes que isso aqui começa a te controlar, e que já faz parte dos nossos hábitos, já faz parte da realidade da nossa vida, todas as vezes que o tempo está presente em tudo. Né? Ontem o Elinho fez um exemplo foi você que falou do capeta de rabo vermelho? Foi. Então, hoje, se a gente falar de uma imagem de um bicho de rabo vermelho, a gente consegue visualizar o diabo. Mas quando a gente fala do tempo, está normal. O tempo é uma coisa que faz parte da nossa vida. O tempo controla os horários do nosso culto, o tempo controla as nossas datas, o tempo controla o nosso trabalho. O tempo está em tudo, mas o tempo, ele veio junto com o pecado. O tempo é uma prisão. Tanto que Jesus, quando ele vem ao mundo, ele opta por amor em se despir da sua glória eterna e ser encapsulado dentro de um corpo natural. Por isso que a capa do livro 2 é uma cápsula. A ressurreição, ela diz respeito a como manifestar o Cristo que está encapsulado em nós, nesse corpo que é terreno e natural. Quantos estão entendendo? Então o homem foi criado nesse ambiente eterno e passou a viver um ambiente controlado pelo tempo no momento que o pecado entra no mundo e juntamente com ele começam-se a vir a se observar os dias, porque se a morte entra, você está caminhando em direção a ela a cada vez que o tempo passa. Você entende como o tempo trabalha junto com essa pressão que vem sobre o homem? Quanto tempo me resta? Quanto tempo me resta? No dia que você nasce debaixo de uma terra governada pelo pecado, o reloginho já disparou contra você. Você já nasce debaixo de pressão.
Agora, o que eu quero que você entenda é que Deus não te criou assim. Deus não me criou assim. Deus, ele habita a eternidade e ele nos gerou num ambiente eterno que foi corrompido pelo pecado e trouxe junto a corruptibilidade à raça humana. E isso passou a fazer parte do nosso cotidiano de uma forma que às vezes é tão imperceptível, mas você não percebe quantas vezes você está angustiado e triste por pressões relacionadas com o tempo. Ontem eu dei alguns exemplos. Quantas mulheres, depois que passam dos seus 25, 30 anos, já se sentem pressionadas pela sociedade por um casamento que ainda não aconteceu, porque nós criamos. Quem que criou a regra que a mulher tem que se casar com tantos anos de idade? Quem foi que concebeu que um menino, que um homem ou uma mulher precisa entrar na faculdade com 17, 18 anos? Por que o sistema de educação cria isso? Isso não foi criado em Deus, mas passou a fazer parte da nossa vida. Eu entrei na faculdade com 17 anos de idade. Um menino. Eu te falo que se hoje eu fosse fazer uma faculdade de novo de engenharia, eu aproveitaria muito mais do que eu aproveitei quando eu tinha 17 anos de idade. Agora, quem que criou esse sistema? Por que que eu não poderia tomar uma decisão com 17 anos de falar assim, não, eu não vou entrar ainda na faculdade, eu quero fazer alguns cursos, me preparar e entrar quando eu tiver um pouco mais de maturidade? Porque existe uma pressão, não, você tem que sair da escola, tem que entrar na faculdade. Se você sair da escola, da que a gente chamava na época de colegial, e não entrar na faculdade, você está fazendo corpo mole. Tem que pelo menos fazer um cursinho. E a gente vai colocando uma pressão. A gente vai colocando uma pressão. Ontem, eu conversava com a Leila de amigos nossos, que os pais mandaram os filhos fazerem faculdade em lugares diferentes, e quando o filho liga em casa, às vezes com saudade, às vezes pressionado, porque existe uma pressão por tirar nota, por passar de ano, muito mais quando o seu pai está investindo em você. Eu passei por isso. Eu fui fazer faculdade numa outra cidade, uma faculdade particular. Meu pai pagava todas as custas num período em que ele vivia um período difícil financeiro. Eu me sentia pressionado a dar bom resultado, por amor ao meu pai. E esses amigos nossos às vezes nos ligam e falam assim, pô, meu pai me liga, eu ligo para casa, pelo menos para ouvir um oi, pressão e tal. E meu pai fala assim, onde que você está, que você não está estudando? Você sabia que essa pressão por passar numa faculdade é uma das maiores causas de suicídio no Japão? Eu contei para o Hélio e para a Deise que eu recebi um filho hoje. Ficou 4 meses em casa, o Felipe. Um menino de 24 anos do Japão. Quando ele chegou em casa, foi um choque tão grande de cultura que eu pensei que ele ia embora em 2 dias depois. Primeira coisa, teve um dia, ele chegou em casa, logo em seguida foi o aniversário dele, não foi? Não. Depois de um tempo, falou... Está me ajudando. Mas eu não me lembro que dia foi, por que foi, se foi no aniversário, não precisamos entrar nos detalhes, tá bem? Mas eu fui dar um abraço nele. Gente, a dificuldade daquele menino para receber um abraço. Ele ficou duro. Eu falei, cara, levanta esse braço e me abraça, velho. E ele sem graça, nunca tinha recebido um abraço do pai. Foi no dia dos pais. Obrigado, amor. Foi logo em seguida que ele chegou, foi dia dos pais. Esse iPad que eu estou pregando, ele que me deu. E quando ele veio me dar, porque ele falou assim, ele já me acompanhava pela internet há um tempão e estava dentro da minha casa. Estava super emocionado morando comigo por um tempo, eu trouxe ele para lá. E daí ele falou assim, você é um pai para mim, apóstolo. Daí eu falei assim, pô, então você vai me dar um presente, me chama de pai, você me dá um abraço. Cara, ele ficou duro. Eu falei, não é assim que a gente abraça aqui, cara. Eu abraçava ele. Sabe por quê? A cultura é uma pressão. O tempo, tem tantos anos, tem que estar na faculdade, tem que dar resultado. Agora, quem criou isso? Por que que nós começamos como sociedade a pressionar homens e mulheres, às vezes dentro da igreja, para se casarem?
e às vezes tomam decisões erradas em momentos de maturidade, não estão preparados para fazer o que estão fazendo. Por que se uma pessoa começa a ter um talento para pregação, tal, você já consagra pastores imaturos, despreparados, estão cuidando de gente quando teriam que estar sendo cuidados? Porque é uma pressão imposta pelo tempo, que toma todas as áreas. Eu falei inclusive ontem da pressão que se existe pelo sucesso. Eu acompanho jovens de 20 e poucos anos que já se sentem fracassados, porque foram mandados embora de um emprego, porque tentaram um negócio e não deu certo. Vocês sabem do que eu estou falando? Vamos dar tchau para o pastor Hélio, que está indo para Ribeirão Preto. Deus te abençoe, pastor. Mas nós temos uma pressão imposta pelo tempo. Repita comigo: eu sou eterno. Eu fui criado na eternidade. Amém? Você vai sair dessa manhã compreendendo algumas coisas que vão te trazer liberdade no espírito. Quantas pessoas chegam numa determinada idade e falam assim: eu falo assim, cara, por que você não faz uma faculdade? Pô, já estou com 25 anos, né? Já estou com 25 anos. É como se ele estivesse olhando para mim e você está no bico do corvo, né? Já não há mais tempo para uma faculdade na minha vida. Essa frase é muito comum. Eu não sei se vocês sabem, aquela empresa KFC, que se tornou uma potência no mundo inteiro, começando a fazer frango, né? Que a verdade só mexe com frango. O cara passou por não sei quantas falências na vida e tentou o KFC depois dos seus 70 anos de idade. O KFC deu certo quando ele tinha 80 anos de idade. E você está achando que não há mais tempo para a sua vida. Por quê? Porque a miséria, ela encontra espaço numa mente terrena, quando você não consegue viver dentro da eternidade. E Deus, ele trabalha isso com o homem desde os primórdios. Você vê, quando Deus propõe a Abraão ter um filho, Abraão já era um senhor de idade, e Deus estava desafiando a Abraão exatamente essa compreensão de não estar preso a coisas terrenas. Não estar preso a uma lógica natural. Nós aprendemos a observar a vida através dessa linha do tempo, que ela é mortífera. Ela vai te sufocando. Ela vai te roubando a vida. Como se o tempo fosse passando. Cara, nós somos eternos. Chacoalha que está do seu lado, assim, nós somos eternos. Tem um texto de Isaías que fala que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Correm e não se cansam, voam como águias. Sabe, a maturidade, ela produz em nós vigor, sabedoria, alegria, porque nós vamos compreendendo mais de Cristo. A vida não está se acabando, nós vamos descobrindo mais da vida à medida que nós amadurecemos, que nós vamos descobrindo de Cristo. O processo de amadurecimento em Cristo é fantástico. Agora, o processo de envelhecimento cronológico sem Cristo é terrível. É terrível. É muito interessante você ver uma pessoa que tem conhecimento do que é a eternidade, passando os dias dentro de uma igreja, e as pessoas que estão envelhecendo e não conhecem a Cristo. São duas realidades totalmente opostas. Sabe por quê? Porque quando nós estamos fora do ambiente da eternidade, nós absorvemos a natureza do pecado, que se chama corruptibilidade. Nós nos tornamos corruptíveis quando nós estamos fora da eternidade. Tudo que é terreno é corruptível. Você quer ver um exemplo? Esses dias a gente foi gentilmente agraciado com muitas frutas pela Daisy. E eu resolvi comer uma maçã das que ela mandou para mim lá no hotel. E se você corta a maçã, fala assim, vou comer um pedaço hoje e vou comer o outro pedaço amanhã. O que acontece quando você acorda no outro dia e vai pegar o pedaço de maçã que você deixou cortado? Tá marrom, ou tá preto, tá a cor que você quiser falar, mas o que ele sofreu?
um processo de degradação, porque está exposto ao tempo. Se você pegar uma barra de aço e deixar essa barra de aço exposta na frente da Praia da Barra, aquele lugar maravilhoso, parece que não faz mal para ninguém, mas para o aço ele faz. Sabe o que acontece? Um processo que se chama corrosão, porque ele vai se oxidando, e isso é o processo de tudo que está exposto ao tempo. Tudo que está exposto ao tempo é corruptível. Tudo que está exposto ao tempo está sujeito à temporalidade. Passa o tempo e gasta. Passa o tempo e fica velho. Tudo que nasce na natureza adâmica é corruptível e sujeito à lei do tempo. Pergunta para quem está do teu lado, qual é a natureza que te governa? A do primeiro Adão ou do último Adão? Você entendeu o que eu perguntei? Qual a natureza que te governa? A do primeiro Adão, que através dele entrou o pecado, ou a do último Adão, que através dele saiu o pecado? A do primeiro Adão, que trouxe a temporalidade e a corruptibilidade, ou a do último Adão, que arrancou o pecado, as consequências do pecado e nos introduziu na eternidade? Qual a natureza que te governa? Não basta você ter um dia aceitado Jesus para que a natureza de Cristo possa te governar. Isso é um processo. Isso é um processo. É o processo que ele viveu, porque ele disse, eu sou o caminho. Ou seja, quando olhamos por aquelas etapas que ele cumpriu, nossa, agora que eu estou vendo que eu estou sem óculos, o Wellington ali, eu não enxergo nada. Os processos que ele cumpriu, nós temos que cumprir também. Ou seja, quando eu vejo o Getsemane, eu entendo que o Getsemane, ele é um apontamento de um lugar de renúncia, que me traz o reconhecimento que eu preciso ir para a cruz. Jesus passou por aquele lugar e falou, tá bom, seja feita a tua vontade. Todos nós, na nossa caminhada com Cristo, vamos ter que passar por esse lugar, onde a gente chega num momento da nossa vida, que a gente compreende o que de fato é o cristianismo. Não é a campanha da casa própria, não é a campanha do carro novo, não é a campanha para casar. Eu estava vindo para cá, tem diversos cartazes na rua, traga o seu amor de volta. Cara, se você veio a Jesus só para trazer amor de volta, liga lá. É a mesma bruxaria gospel. Agora, se você quer que a vida de Cristo seja formada em você, eu vou te falar uma coisa, ele não divide espaço, ele não divide a sua glória. Uma vida vai ter que sair de cena, você escolhe se você quiser continuar no controle ou que você quiser de fato ser um cristão e ele tome a sua vida. A sua vida tem que ser absorvida na dele. A sua vida tem que desaparecer para que ele possa tomar você por completo. E isso inicia no Getsemane. Isso inicia quando você fala assim, eu não quero mais a minha vontade. Eu abro mão da minha vontade. Eu abro mão dos meus sonhos. Ah, mas Deus não é um Deus que faz os nossos sonhos? Se você entregar para Ele, Ele sempre te devolve. Mas Ele precisa ver a sua entrega. Daí passa do Getsemane e chega na cruz. A cruz é aquele instrumento poderoso, capaz de rasgar o teu homem exterior, para que o teu homem interior possa se manifestar. A cruz é que nem um abridor de latas. Alguém aqui gosta de comer pêssego em caldas? Pêssego em calda é uma maravilha, mas ele vem dentro de uma lata. E quando você compra um pêssego em calda e pega o abridor, alguém por acaso começa a chorar e fala assim, não, vai destruir a lata, essa lata da Sica é tão bonita, eu comprei ela para enfeitar em cima da televisão. Alguém aqui chora e sofre quando a lata é rasgada? Por quê? Porque você quer o que tem dentro da lata. Eu quero te dar uma triste notícia, principalmente para você que acorda, olha no espelho e fala assim, cara, Deus caprichou. Deus olhou para a terra e falou, é você e o Romário, você é o cara.
né? E daí você olha e fala assim, eu sou bonito mesmo, Deus é demais, né? Olha como Deus deu uma... Eu quero te dizer o seguinte, quando Deus te fez, essa lataria aí é o menos importante. Ele está o tempo inteiro olhando, como que eu rasgo isso para acessar o que tem dentro? Sabe por quê? Porque aquilo que ele semeou, ele quer colher. E ele semeou seu filho, Jesus. Sabe o que ele quer? Ele semeou a Cristo. Sabe o que ele quer colher em nós? Cristo. Ele não quer colher uma versão melhorada de você. E para que ele possa colher, nós só somos o ambiente onde Cristo vai ser formado. E para isso nós temos que abrir mão de querer controlar o processo. O Getsemane é o lugar que abrimos mão. A cruz é onde nós somos passados pelo abridor de lata. Arranca o homem exterior para que o Cristo que habita em nós se manifeste. Ressuscitado. Repita comigo, o poder da ressurreição. Pode ser que muitos de vocês não tenham experimentado o que é o poder da ressurreição. É o poder de uma nova vida, de uma nova cultura, de uma nova mentalidade. E daí não acaba ainda isso, porque antes da ressurreição tem uma fase que se chama sepultamento. Sepultamento é quando você sai da cruz e você tem então a consciência de uma etapa do processo. Sepultar significa apartar da vista. Sepultar significa, entendi que eu tenho que sair de cena. Ele vai se tornar de fato o centro de todas. Daí, meu irmão, você passa a viver sem mais aquela preocupação. Ai, o que vão falar de mim? Qual que é a minha... E a minha imagem? Acabou a sua imagem. Olha para quem está do teu lado e fala assim, perdeu o Playboy. Acabou. Veja o que o Senhor fez com Paulo. Toda a imagem que Saulo havia construído na religião foi jogada no lixo, para que ele pudesse ser levantado como apóstolo do Cordeiro. Então esse processo, ele nos arranca de um ambiente de corruptibilidade e nos imerge num ambiente de eternidade. E nesse ambiente não há mais a corrupção. E não há mais a preocupação com o tempo. Quantos de vocês vivem ansiosos? Quantos de vocês vivem oprimidos com a preocupação pelo amanhã? Será que aqui não tem ninguém? Ninguém falou amém? Você não tem preocupação com o teu amanhã? Quantos de vocês estão vivendo situações hoje que você fala assim, quando isso vai acabar? Não é assim? E daí parece que você vive todos os dias pressionados pelo tempo. Os dias estão passando e isso não se resolve. Quem está falando para você é um cara que experimentou no meio empresarial viver situações de ápice de conquista e de derrotas avassaladoras que você fala assim, nem minha 10ª geração paga as contas que eu contraí. Se eu tivesse uma perspectiva temporal controlando a minha vida, eu não estaria de pé. Eu posso te afirmar que eu já teria entrado num estado de depressão profunda e que eu não conseguiria suportar olhar para a realidade do tempo. Mas quando Deus me arrancou desse ambiente e me transportou desse império chamado trevas, porque trevas nada mais é do que a ausência de conhecimento, e me transportou para o reino da luz. O que é a luz? Eu começo a enxergar como Ele vê. E eu percebi que aquilo que para mim pode levar 100 anos para resolver, na eternidade Deus transforma num dia. Sabe o que o Senhor começou a me explicar? Meu filho, cabe a cada dia o seu próprio mal. Para de olhar na perspectiva de uma semana. Para de olhar. Cara, eu sou um engenheiro formado. O planejamento da minha empresa, eu tinha desenhos de cenário para 10 anos. Eu tinha desenhos, eu tomava decisões hoje buscando resultados para 10 anos. Sabe o que Deus me fez? Me desconstruiu desse lugar. E falou assim, acorda hoje e vive hoje, amanhã a gente vê. Até porque se eu quisesse pensar como que eu ia resolver amanhã, eu não conseguiria. Mas eu era atormentado por essa pressão e por esse medo.
Então, quando você é arrancado do ambiente, da cronologia do tempo, você é liberto. Viver na eternidade é uma maravilha. Na eternidade, que não tem presente, passado e futuro, porque ele disse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele não disse assim, eu sou o alfa e eu serei um dia o ômega. Ele disse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, simultaneamente. Por quê? Porque na eternidade não tem passado e futuro. Na eternidade, a cruz continua tendo um cordeiro rasgado, sangrando, que eu posso acessar agora. Porque quando você vive na eternidade, você não está preso ao tempo, você circula na eternidade. Na eternidade eu posso experimentar o que se chama de redenção, remissão. Quantos de vocês olham para a vida e falam assim, eu queria ter o poder de voltar atrás, para não fazer o que eu já fiz. Eu queria poder ter a oportunidade de começar de novo. Eu quero te dizer uma coisa, você, ao entrar na eternidade, você tem a habilidade de redimir cada situação da sua vida, dada pelo Senhor. Você quer ver a diferença do Antigo e do Novo Pacto? Quando Deus inaugura a história da humanidade, o primeiro filho nascido de um homem é um assassino. Sim ou não? Quem é ele? Caim. E Deus fala assim, eu vou redimir essa história. Como Deus redime a história? No Novo Pacto. Se o primeiro homem, Adão, caiu, e o seu filho, primeiro filho, a primícia do seu filho, foi um assassino, nós vamos criar um novo Adão, que não vai ser governado pelo pecado. E vou introduzir sobre a face da terra alguém que não foi concebido por um homem, que tem minha natureza incorruptível, para fazer a eternidade entrar na terra, e eu vou redimir aquela história. Sabe quem é que inaugura o paraíso? O primeiro homem que, quando reconhece a Cristo, Cristo entra com um cara do lado dele. Foi Paulo? Foi João? Foi Pedro? Foi um assassino. Porque Deus é um Deus redentivo, e na eternidade Ele pode redimir. Aleluia! Olha para quem está do teu lado e fala assim, o teu passado não pode impedir o teu futuro. O teu passado não pode impedir o teu futuro, porque nós somos eternos, gerados na eternidade. Aleluia! Você está entendendo isso? O novo pacto é redentivo. Se Adão comete o maior equívoco da humanidade num jardim, aonde Jesus renuncia a sua própria vida para redimir o homem? Num jardim. Você acha que é acaso? Caramba, que coincidência. Não, não é coincidência. O novo pacto é redentivo, porque ele nos arranca de um ambiente de corrupção e nos faz imergir num ambiente chamado eternidade, que a corrupção não tem acesso. Nós fomos formados de semente incorruptível. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 23, ele descreve a condição da corruptibilidade. E se você falar corruptibilidade 3 vezes, você é batizado no Espírito Santo e começa a orar em línguas. Eu estou apanhando aqui. Mateus 6, do 19 ao 23. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem, está falando de coisas o quê? Repita comigo, corruptíveis. Tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu. Quando aqui a palavra fala céu, está falando ajuntais tesouros eternos, na eternidade, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso. Ou seja, o Senhor está nos falando aqui, claro, ou você está num ambiente corruptível
esperando em Deus coisas corruptíveis, ou você já acessou a eternidade, e o que você espera de Deus são coisas eternas. Você não está com os seus olhos em coisas desse mundo, e por você não estar, Deus te dá. Por isso ele fala, busca em primeiro lugar o reino de Deus, busca em primeiro lugar a sua justiça, coisas eternas, que essas coisas aqui são acréscimos. Agora, quando a gente vê um povo chamado povo de Deus, correndo atrás do acréscimo, correndo atrás das coisas corruptíveis, daí o Senhor olha e fala assim, eu preciso um justo, alguém que não se corrompa no meio de uma geração corrupta. Por que a geração é corrupta? Porque é uma geração formada na sua maioria por políticos? A corrupção é uma exclusividade do meio político. Porque parece que a sociedade vive assim. Critica os políticos e esquece que nós somos corruptíveis em tudo que fazemos e pensamos, a não ser que sejamos libertos da nossa natureza corruptível e possamos nascer em Cristo através de uma nova natureza. A vida de quem vive na temporalidade é uma vida corruptível. Por quê? Porque está sempre buscando acumular. Tudo aquilo que se atribui valor é tudo que é terreno e se perde. Qual que é a base de toda a corrupção da nossa nação, meus irmãos? Por que tanto roubo? Por que tanto desvio de dinheiro? Será que alguém acha que o que foi roubado dessa nação nos últimos anos é humanamente possível de se usar? Tem famílias que roubaram tanto que eles jamais vão conseguir usar tudo que roubaram. Mas porque a corruptibilidade, ela produz isso. É um anseio por acumular coisas que são perecíveis. Você está entendendo? Isso é uma mentalidade miserável. Um miserável não tem a ver com ser rico ou ser pobre. Tem muito rico miserável. Porque a miserabilidade, ela está conectada ao teu entendimento de eternidade. Se você entende eternidade, você não é miserável. Esse espírito de miséria, o tal do bicho lá que quis passar o pé no meu travesseiro, ele opera no ambiente onde há desconhecimento da eternidade. Ele consegue prender pessoas em coisas terrenas, a tudo que se corrompe, a tudo que pode ser roubado, a tudo que é perecível. E é por causa disso que a gente está sofrendo. É por causa do cartão de crédito, é por causa da prestação da casa, é por causa da conta de luz, é por causa da conta de ar. Tudo que é perecível parece que arranca a nossa paz. Nós tiramos nossos olhos das coisas eternas e vivemos pressionados por um sistema temporal que arranca de nós a alegria de viver. Irmãos, e eu não estou falando isso só para vocês, eu estou falando daquilo que Deus produziu na minha vida. Eu estava até falando para a Deise e para o Hélio esses dias, tem uma profeta que fundamentou toda a escola de profetas que nós temos lá em Taubaté, que se chama Norma Borreira, ela é lá de Chicago. E faz 10 anos que ela vem todos os anos ao Brasil, pelo menos 2 vezes por ano, nós, como igreja, o Ministério Sonho de Deus, nós caminhamos nos 5 ministérios. Então nós temos na casa apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. E a escola de profetas foi formada, foi fundamentada, foi mentoreada pela profeta Norma, que é uma pessoa com que nós amamos, temos uma aliança, e ela está sempre lá conosco, porque é uma profeta mais madura. E todos os anos, quando ela vai a Taubaté, ela fica na minha casa. Ela acompanhou esses 5 anos, o processo que nós passamos. E nesses 5 anos, pensa numa mulher precisa, pontual, para ouvir a Deus e parar na tua frente e falar aquilo que só você e você mesmo sabe. E com toda tranquilidade, sem rodopiar, sem berrar, sem gritar, ela para falar, assim diz o Senhor, não erra uma. E nesses 5 anos ela passava lá em casa, orava pela Leila, orava pelo Caio, orava pelo meu pai, orava pela igreja inteira. Daí eu chegava e falava assim, caramba, podia orar por mim, né? Podia falar assim, essa luta vai acabar. Ó, eu estou vendo aí tem 1 mês, tem 1 semana.
Daí, quando ela não orava, chegava no último dia, falei, tá bom, vou pedir, né? Falei, Norma, você não pode fazer uma oração para mim? Então, daí ela parava, lógico, Cristiano, assim te diz o Senhor. E começava, te vejo sendo levantado como pai nas nações, te vejo, cara, palavras tremendas, de coisas eternas. Eu tenho áudios que eu gravava as palavras proféticas dela de 15 minutos, de como Deus me usaria nas nações, do que Deus faria na minha vida, e eu terminava aqueles áudios, estou confessando para vocês, abrindo meu coração, guardava e falei assim, caramba, não falou nada do meu problema. A minha mente, vocês estão rindo, parece que vocês não são assim também. A minha mente estava tão presa no que eu estava vivendo, a minha mente estava tão cauterizada na solução do problema, eu estava sendo tão consumido pela pressão que eu estava vivendo, que eu só queria que alguém me falasse, vai acabar. E sabe por que ela não falava vai acabar? Porque não ia acabar. Os processos de Deus não podem ser interrompidos enquanto Ele não cumpre em nós o que Ele precisa fazer. Então não adianta você ficar clamando a Deus por um milagre no meio de um processo. Processos são para ser vividos. Agora, que Deus pode interromper um processo da noite para o dia com um milagre, Ele pode. Ele é poderoso para fazer isso. O problema é que nós precisamos ser arrancados desse ambiente na eternidade, no espírito, e não é ficar sofrendo e cultivando o problema todos os dias. E isso acontece aonde? Aqui. Isso acontece aqui. Uma mente miserável só consegue ver o que é temporal. Eu estou falando a partir de uma mentalidade com que eu vi a situação. A pessoa senta diante de mim e começa a falar de coisas grandiosas, eternas. E parecia que não era nada diante da minha preocupação temporal. Miserável. Estou falando de mim. Nós precisamos entender que isso é um risco que todo homem corre ao longo da sua vida, de continuar cego para as realidades espirituais, governado pela temporalidade. Não há como sair dessa situação. Não há como sair debaixo dessa lei, a não ser que nós sejamos gerados novamente, de uma semente incorruptível. Abra sua Bíblia, e eu quero que agora todos abram. Você precisa ler esse texto, ouvir e ler, e grifar na sua Bíblia, se for possível. 1 Pedro 1, 23. Você pode não perceber, mas no espírito, essa manhã, esse ambiente é um ambiente de gestação. Alguns estão sendo gerados pela palavra nessa manhã. Você está sendo liberto pela palavra. E veja o que eu estou falando, o fundamento está em 1 Pedro 1, 23. A mesma maneira que Cristo veio ao mundo, continua sendo a mesma maneira que Cristo vem ao mundo até hoje. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo, a palavra de Deus, ela se transforma dentro de você em uma nova natureza. Quando ela consegue te libertar de uma mentalidade que até hoje te governou. Assim Cristo é formado em nós. 1 Pedro 1, 23 diz assim: sendo de novo gerados, agora não de uma semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva, e que permanece alguns dias, e que permanece até a segunda-feira, e que permanece até que você se depara com o seu problema, e que permanece para sempre. Repita comigo: eternamente. Essa é a tua realidade. Essa é a nossa realidade. Tudo que nasce em Cristo não se corrompe. Quando nós estamos em Cristo e tomamos essa decisão nele, nós não estamos mais sujeitos à temporalidade. Em Cristo não há cronologia, que vem de Cronos, porque Deus não se move no Cronos. O tempo de Deus é o Kairos. A cronologia não é algo que venha de Deus, ele se move em outro ambiente.
Então, nós precisamos sair de uma visão cronológica da vida. Por favor, entenda o que eu estou falando. Eu tenho um desespero quando eu ministro sobre isso, para tentar abrir sua cabeça e fazer entender o que eu entendi, porque isso me libertou. Isso vai produzir vida em você. Acorda quem está dormindo do teu lado. Você acorda, irmão? Quando a gente lê esse texto com uma mente natural, nós não conseguimos ver o poder que há em ser formado de novo. Sabe, é como se Deus estivesse falando: meu irmão, você está entendendo isso? Você sabe tudo que tem te angustiado, tem te feito sofrer, tudo que você já se decepcionou com o evangelho, com pessoas. Então, eu quero te dar a oportunidade de nascer de novo, de ser formado de novo, de um ambiente incorruptível, conviver com pessoas que estão vivendo nesse ambiente incorruptível, porque quem está num ambiente incorruptível sabe lidar com a corruptibilidade dos outros. Quem vive na corrupção se torna julgador de todos, porque como ele é corruptível, o seu problema não pode ser resolvido, então ele olha para o do outro. A incorruptibilidade, ela traz junto a humildade, ela traz junto simplicidade, ela traz junto verdade, ela traz junto o evangelho de verdade. Por isso que eu estava te falando, miséria não é falta de dinheiro, miséria é falta de eternidade. Você quer ver o espírito de miséria atuando na prática? Agora você vai se identificar. Tem alguém aqui que compra perfume, vai viajar, comprou um perfume ou ganhou um perfume, daí você pensa assim: caramba, vai acabar esse perfume. Olha o tamanho do vidrinho. Daí você usa em ocasiões especiais. Eu tenho uma amiga minha que viajou para a Europa. Eu acho que ela nunca imaginava ter ido para a Europa. Daí ela foi para a Europa e comprou um perfume. Cara, ela guardou aquele perfume, ela não usava o perfume. De medo, porque ela falou: nunca mais vou voltar lá e vou conseguir comprar outro. O dia que ela resolveu usar, não tinha perfume, evaporou tudo. Mas olha que mente miserável, você compra algo que você não usa, de medo de acabar. Você está sendo controlado pelo tempo. Eu não sei se eu citar alguns exemplos aqui, mas eu vou falar no genérico, tá? Você já viu em casa que você vai, e daí o cara fala assim: você quer um café? Daí vem com um copo de requeijão para você tomar café. E daí dentro de casa está guardado aquele jogo de louça, que o cara ganhou no casamento, mas nunca tirou da caixa. Não, porque isso aqui é uma porcelana importada que eu ganhei. E não usa. E não usa porque está preocupado que o tempo vai gastar. Tem gente que compra roupa, né? Não usa porque gostou tanto da roupa, eu não vou usar. E daí engorda, perde a roupa e ficou lá dentro. É uma miséria, é desgraçada. A palavra desgraçada vem da ausência de graça. A miséria é desgraçada mesmo. Esses dias a Leila foi ministrar para as mulheres lá na cidade de Mogi, perto do Taubaté, e a gente foi com uma amiga nossa no carro, a Paty, e ela me contou uma história miserável dela, e eu falei: Paty, você me dá licença para contar a história? Quando eu for falar de miséria, ela falou assim: dou, apóstolo. Então, Paty, essa é para você. Ela foi convidada, passando uma situação difícil financeira também, tal, e um tio dela, o tio dela que casou com a tia dela, ele veio da China. E um irmão desse tio dela veio para cá também e teve uma enfermidade grave. E os familiares lá na China falaram assim: manda ele de volta para ser tratado aqui. Só que ele já estava de cadeira de rodas, estava debilitado e precisava de alguém acompanhando esse irmão do tio dela na viagem para a China. Quem quer parar todas as suas atividades na vida, o cara que era um cara sozinho, para sair daqui, bater daqui, ali na China, e ficar lá, depois voltar? Ela falou assim: caramba, ela tinha 20 e poucos anos, nova, né, sem grana, uma oportunidade de conhecer um outro país. Ela falou: eu vou. E foi. Né? Chegou no dia lá no aeroporto, tinham comprado para esse irmão do tio dela e para ela
2 passagens de primeira classe, né? Um voo espetacular. Ela foi e sentou do lado do cara na cadeira de rodas, e vinha champanhe, vinha salmão, vinha tudo quanto é tipo de comida boa no voo na primeira classe. Diz que ela olhava aquelas comidas e não pegou nada. Meu, a Paty foi em jejum daqui até a China, tomando água. Ela conseguiu entrar na primeira classe e viajar como se estivesse em classe econômica, sentada do lado de 2 gordinhos. Você já viu classe econômica? Que senta um gordinho do teu lado, senta outro, você vai assim, e sem comer, e não tem, às vezes você fica com medo até de pedir para ir no banheiro, porque se você levantasse assim, depois não volto. A dificuldade que é para você chegar no seu lugar, ela estava assim na primeira classe. Agora, por quê? Eu falei, ela me contando isso, eu falei, mas por que você fez isso? Ela falou assim, eu pensei que ia ter que pagar. Sabe, quando você não acessa em Cristo tudo que já foi conquistado, nós não estamos falando aqui de salvação, meu irmão. Nós não estamos falando aqui que você não vai morar no céu, que você não vai morar com Jesus, não. O seu passaporte já está carimbado. Eu só tenho uma notícia, foi carimbado e comprado em primeira classe. Você está andando em classe econômica por causa da sua mentalidade miserável. Você pode chegar no mesmo lugar que nós vamos chegar. Fala para quem está do teu lado, a gente vai junto para o mesmo lugar. Ó, durante muito tempo o evangelho foi pregado na base do medo. O maior interessado que você vá para o céu é o seu Senhor. Eu tenho convicção da tua salvação. Acho que hoje eu tenho mais do que você mesmo. Porque você vai conhecendo a mente de Deus e você vai entendendo que o prazer de Deus está nos seus filhos. A salvação não é um negócio que você ganha e perde. Porque quando Cristo toma a sua vida, Ele não é um demônio que entra e sai, Ele nunca mais vai embora. Ele te escolheu para ser morada, não para ser uma casa alugada. A Bíblia não fala que você é um motel onde Deus veio passar uma noite. Você se tornou morada onde Ele veio habitar para sempre. Nós não estamos falando de salvação, nós estamos falando em como você quer viver os seus dias na face da terra. Você quer ter a mente de Cristo ou quer continuar sendo controlado pela miséria? Que quando fala de dinheiro no culto, você já fecha a mão e esconde a carteira. Não vou cair nessa. Miserável! Porque quando nós recebemos a mente de Cristo, nós começamos a pensar como Ele, e diante dEle há muito mais prazer em dar do que receber. Nós entendemos princípios como a honra. Eu não coloco semente aonde eu vejo miséria, eu coloco semente aonde eu vejo uma oportunidade. Tem gente que gosta de colocar dinheiro, fala assim, nossa, que miséria, eu vou ajudar essa igreja que é pobrezinha, essa igreja é rica. Cara, que mentalidade mais miserável de escolher onde você semeia. As sementes são semeadas por propósito, não por aquilo que seus olhos naturais. Tem muita gente vivendo miséria porque está debaixo da condição que escolheu viver. Porque não sabe o que é semear, porque não consegue compreender as coisas de Deus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 17. Mais umas 3 horas eu termino. Lucas 17, do 9 ao 10. Sabe o que é uma pessoa miserável? É uma pessoa que faz exatamente o que você pediu para ela fazer. Agora eu não entendi. Miserável é aquele que faz exatamente o que você pediu para fazer. Eu me lembro no meu escritório, teve uma pessoa que a gente contratou para ser diretora de um departamento. E eu chegava todo dia, o departamento dela ficava numa porta lateral de frente para a rua para atender os funcionários. Era uma área de RH. E por ter muita circulação de pessoas, normalmente o pessoal ficava ali na fila esperando para ver carteira de emprego, essas coisas e tal. Então tinha papel de bala, tinha às vezes até jornal, os caras jogavam no chão e deixavam. E eu chegava na empresa e via aquilo ali,
recolhia tudo da rua e jogava no lixo. E ela vinha todo dia, passava pelo mesmo lugar, passava em cima daquele lixo, daquela sujeira que deixava, e não recolhia. Sabe por quê? Porque ela era diretora da área. Ela não foi chamada para fazer aquilo. Sabe o que é isso? Miséria. Só foi me pedido para fazer isso. Isso é uma mentalidade miserável. Sabe por que hoje tem muito crente dando problema nas empresas? Porque são miseráveis. É o primeiro, quando vai dar 6 horas, 5 para 6 o cara já está na porta assim, não me passa mais nada agora que não dá mais tempo para eu fazer. Faz só o que foi pedido. Não, mas eu faço tudo que você me pedir para fazer. Tá bom, isso é miserável, eu não quero alguém que faça tudo que pediu para fazer, eu quero que você vá além. Porque essa é a cultura do nosso Pai. Olha o que diz Lucas 17. Porventura dá graças a tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Deixa eu te perguntar uma coisa, quantos aqui entendem que são filhos de Deus? Quantos entendem então que a tua relação com Deus não é uma relação de ordem, é uma relação de pedido, de um pai que em amor orienta, dirige e conduz seus filhos? Nós saímos da lei para a graça, não facilitou, mas o pai continua sendo o mesmo, agora permanecem a fé, a esperança e o amor, mas ele continua nos direcionando. Eu te faço uma pergunta, como crente, como filho, como você se comporta? Você faz o que é te pedido para fazer ou você vai além do que te pediram para fazer? Como é o teu comportamento? Como que é a tua vida cristã? Não, eu sou fiel no dízimo. Eu ganho R$127, eu dou 12,7 de dízimo. Exatamente na ponta do lápis. Por que você não arredonda para 15? Não, porque eu faço exatamente o que tem que ser feito. Você é inútil no reino de Deus. Pessoas que fazem exatamente o que tem que ser feito, a Bíblia, não sou eu que estou falando. Aqui está falando o seguinte, vamos repetir juntos, é isso que Lucas está falando, vamos repetir todos juntos, irmãos, dê as mãos e repitam assim, vocês que fazem tudo o que foi mandado fazer, dê as mãos e repitam assim, somos servos inúteis, porque fazemos somente o que devíamos fazer. Isso é uma escola de dominical que Lucas estava dando, ele estava falando para os adolescentes, repitam comigo, vocês que fizeram só a tarefa e não fizeram mais nada, somos servos inúteis, a gente está se comportando como criança, porque a gente faz só o que se deve ser feito. Por que a gente não vê no novo pacto tantas palavras falando de dízimo como nós vemos no antigo pacto? Porque no antigo pacto isso era lei. No novo pacto, se você faz só o que deve ser feito, você é inútil. Ou seja, o dízimo é o patamar mais raso da fé cristã. E você ainda tem dificuldade com o dízimo. E normalmente quem é dizimista é legalista. O dízimo é o patamar mais raso. É tipo assim, cara, foi tão ruim, mas tão ruim esse mês, que eu vou dar só o dízimo no mar. A palavra fala que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, vocês sabem como são judeus para ofertar, irmãos? Não bata no peito e fale que você é fiel se você dá só o dízimo. Sabe o que nós somos? Muitas vezes miseráveis, governados por aquele espírito que eu vi saindo correndo lá de casa, porque eu estava denunciando ele, como eu estou denunciando ele nessa manhã. Que ele possa bater em retirada da tua vida. Deise, vamos falar desaloja juntos, né? Pessoas miseráveis, elas são legalistas, julgam, acusam pessoas que atravessam problemas financeiros, se orgulham de dizer, eu não devo nada a ninguém, só a Deus. Pessoas miseráveis são solidárias. Quantos estavam aqui ontem e entenderam a diferença de solidariedade com generosidade?
eu vou repetir para quem não estava. E com isso eu quero terminar. A solidariedade é uma característica do miserável, porque ser solidário é dado o que te sobra. Solidariedade é aquele cara que quer aplacar, quer apaziguar a sua incoerência de vida, fazendo boas ações externas, ainda que o seu interior seja uma podridão. Esse é o solidário, é o cara que se corrompeu o ano inteiro e no final de ano se veste de Papai Noel, vai distribuir bola para as crianças e dar panetone para os pobres. Eu sou solidário. Roubei fortunas, mas dou algumas migalhas para apaziguar minha alma. O solidário é o seguinte: eu tenho 2 colchões king size em casa e tem um que mofou, que está sujo, com arame saindo para fora, tal. Tem um irmãozinho que está precisando, eu vou dar aquele lá. Por isso que o irmão estava falando hoje aqui na oferta, falou, lava a sua roupa, dá o melhor, faça com excelente, seja generoso e não solidário. Não dá o que está sobrando. Se não serve para você, porque está ruim, está quebrado, não serve para o seu irmão. Agora, o que você tem de melhor, você separa a hora e fala, Senhor, isso aqui é o que eu tenho de melhor. Posso entregar? Generosidade tem a ver com dar o que eu tenho de melhor, porque eu ouvi a Deus, e não do que está me sobrando. A solidariedade pensa assim, primeiro eu, se sobrar eu dou para os outros. A generosidade é assim, primeiro a necessidade do meu irmão, porque de mim cuida o Senhor. Isso foi a característica da igreja da Macedônia. Quando Paulo escreve aos Coríntios, no 2 Coríntios 8, 1 ao 3. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, como em profunda pobreza abundou em generosidade. Como que pode isso? Uma igreja que vivia em profunda pobreza, mas foi exaltada por Paulo pela sua generosidade. Por quê? Porque segundo o seu poder, que eu mesmo testifico, e ainda acima do que podiam, deram voluntariamente. E sabe para quem Paulo estava recolhendo oferta? Para uma igreja em Jerusalém de judeus. A Macedônia era uma igreja de gentios. Eles não se bicavam. Mas na hora de ajudar os seus irmãos, eles não olharam e falaram assim, vamos ver do que está sobrando. Não sobrava, eles eram pobres. Mas eles foram mais generosos do que todas as outras igrejas, mais ricas que eles. Sabe por quê? Porque eles não estavam presos à temporalidade. Meu irmão, ou nós servimos a um Deus eterno e vivemos na eternidade, ou nós vamos continuar sendo um povo que caminhamos muito aquém da realidade do ambiente que o Senhor nos chamou para viver. Se você vê a comunidade judaica, eles não reconhecem a Cristo, eles não conhecem o poder da ressurreição. Agora vê se você vê um judeu passar necessidade sem que um outro judeu o ajude. Eu tenho convivido com judeus, eu tenho sido impactado pela generosidade desse povo, porque eles conhecem uma realidade, eles foram formados no ambiente eterno. Deus cuida das suas finanças. Nós ainda somos muito materialistas e por isso sujeitos a uma mente miserável. Temos dificuldade em dar, temos dificuldade em honrar, temos dificuldade em abençoar. Nós nos movemos em solidariedade porque a nossa mente é governada por um espírito de miséria. Então quando sobra, primeiro para mim, primeiro para minha família, quando sobra, Romanos 14, 17, Paulo fala assim, o reino de Deus não é nem comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Se coloque de pé. Eu quero orar por você hoje porque se você entender essa palavra e você permitir que essa nova natureza seja formada em você,
Preste atenção, eu creio muito que esse é um momento onde de fato Deus pode operar de maneira sobrenatural nas nossas vidas. Eu creio muito que Cristo continua sendo gerado pela palavra de vida e verdade. Uma palavra foi liberada. Você pode abraçar essa palavra e falar: isso é uma verdade que vai ser formada dentro de mim. Isso vai se tornar a minha realidade. Eu quero mergulhar nisso. Ou você pode sair desse culto como se nada tivesse acontecido. Ou você pode sair desse culto e falar assim: não, eu não sou isso aí não. Se você conseguir perceber pelo Espírito como a miséria ainda tem controlado a sua vida, e você permitir que Deus te arranque desse lugar para que uma nova natureza seja modificada, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Você vai abrir os teus olhos e vai ver que você está voando em primeira classe e não sabia. Você vai aprender a ser cuidado por Deus. Cada detalhe da tua vida, cada fio de cabelo teu, o Senhor conhece. Cada uma das tuas necessidades Ele quer suprir. Mas você precisa se render. Você precisa se entregar. E é isso que é o início do processo. É o Getsemane. É falar: Senhor, eu abro mão da minha vontade, para que o Senhor possa assumir o controle total da minha vida. Eu não quero caminhar debaixo de uma mente miserável. Eu quero compreender o reino de Deus pelo Espírito. Se você quer isso nessa manhã, feche os teus olhos. Se você quer isso nessa manhã, eu queria que você levantasse a sua mão no lugar onde você está. Eu quero orar por você. Você não está levantando para mim. É só um ato profético diante do Senhor. Todos de olhos fechados, não é para a gente ficar olhando quem levantou, quem não levantou. É entre você e o Senhor. Se você quer levantar suas duas mãos ao alto e falar: Senhor, eu me rendo. Eu me rendo, eu quero entrar, eu quero acessar esse ambiente da eternidade. Eu quero que essa nova natureza comece a ser formada em mim de dentro para fora. Eu não quero ser governado pelos problemas. Eu não quero ser governado pelas necessidades. Eu quero ouvir a tua voz me conduzindo em como e de que maneira eu devo semear. Eu quero ter prazer em dar, não do que está sobrando, mas de tudo que o Senhor me pedir. Se renda agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar ao Senhor nessa manhã cada um desses meus irmãos. Fazemos parte da mesma família, do corpo de Cristo. Pai amado, mas muitos de nós estamos vivendo como essa minha irmã que caminhava lá num voo em primeira classe, jejuando por desconhecimento, por ignorância, por estar presa a uma mentalidade miserável. Quantas pessoas, homens e mulheres, estão aqui nessa manhã sem desfrutar do teu reino, porque a religião te apresentou como um livro de regras. Estão fazendo coisas, mas não estão se rendendo ao Senhor de todas as coisas. Estão presos a ambientes naturais. Mas eu quero te pedir nessa manhã, Pai, conduz cada um deles a esse lugar chamado eternidade, onde nós fomos formados. Mergulha eles na eternidade. Arranca de toda ansiedade, arranca de todo temor, arranca de toda opressão, de toda angústia. Eu quero declarar que você sai daqui dessa manhã experimentando a natureza do príncipe da paz. Que a paz será uma realidade na tua vida. Aqueles que não dormiam vão experimentar o sono do justo. A paz que excede o entendimento. A paz que não tem a ver com a ausência de problemas, mas tem a ver com a natureza de Cristo em nós. Uma nova mentalidade. Famílias que estavam sendo controladas por esse espírito de miséria. Homens que faziam suas esposas e seus filhos viverem como escravos dentro de casa, estão sendo libertos nessa manhã. Eu vejo o Senhor tomando algumas pessoas no colo nessa manhã. Sabe quando uma criança precisa ser transportada de um lugar a outro e meio que chorando não sai do lugar? Eu vejo o Senhor tomando algumas pessoas no colo e transportando você de um lugar para outro.
E eu consigo perceber o Senhor me dizendo que são pessoas que estão quase que sem forças mais para tomar decisão. Mas no seu coração você creu nessa manhã. E o Senhor te diz: não se preocupe como vai ser, eu estou te tomando nos braços. As coisas começam a mudar a partir de hoje. As coisas começam a mudar de dentro para fora. Dentro de você, você não mais será o mesmo. A tua visão da vida não mais será o mesmo. Eu declaro que os seus olhos espirituais se abram nessa manhã. Que os seus olhos espirituais se abram. Nós rompemos com todo o cativeiro da alma, nas emoções. Nós cortamos agora toda a cadeia genealógica. Te enxertamos agora na família de Cristo, na natureza de Cristo, na videira verdadeira. E a vida dele flui dele para você agora. Não mais conhecimento teológico, mas a vida de Cristo fluindo em você. Recarabaxeri andarabás. Comece a celebrar a vida. Comece a celebrar a vida. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Recarabaxeri andarabás. Abraça quem está do teu lado. Fala assim: bem-vindo à vida. Bem-vindo a uma nova vida. Aleluia. Quero te convidar a adorar junto ao Senhor nessa noite, nessa manhã. Vamos edificar a nossa vida sobre Ele. Vamos edificar a nossa vida sobre Ele. Ele não te abandonou. Ele tem o controle da tua vida. Eu profetizo uma nova etapa, uma nova história, um novo começo na sua vida. Aleluia. Aleluia. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Te adoramos, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ou eu sou Teu. O nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Aleluia. Te amamos, Senhor. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia. Jesus, digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Jesus, nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus.